Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Diário de Vacaria. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a pecuária. A gente recebe aqui meu grande amigo Carlos Sim, ele que é administrador da Fazenda Clarice e presidente também da Proxima, que vamos falar mais em alguns instantes. E também ao meu lado, um querido amigo de longa data, Luiz Henrique de la Justina, ele que é presidente do Núcleo Serrano de Hereford e Braford e também um produtor muito importante dessa raça em toda a nossa região. Carlos, meu amigo, vamos começar a conversa falando um pouquinho sobre a Proxima, para que as pessoas possam entender um pouco mais lá do começo, né, da fundação dela até a evolução que ela vem tendo e como que ela conecta com toda a nossa região aqui. Nós, em outras oportunidades, em outros podcasts que a gente já teve a oportunidade de conversar, a gente fez um histórico. Eu gosto muito de trabalhar também essa cronologia histórica, né? Porque a gente está numa situação hoje, mas é justamente porque algumas ações foram tomadas num passado ou mais remoto ou mais com menos tempo. E aí eu tinha comentado, né, que como administro da Fazenda Clarice, a gente comentou um pouco do histórico da Fazenda, que esse ano está completando 90 anos. Aí a gente comentou a criação dos clubes de produtores, que é o CIT, né, nosso CIT 120, que ele faz parte da Federacit, né, que foi presidida por muito tempo pelo Getúlio Marcantoni, foi secretário da Agricultura e é cidadão emérito aqui de Vacaria. E nessas discussões ali desse clube de produtores, a gente chegou à conclusão que as questões técnicas já estavam bem equacionadas dentro da propriedade, né? E aí nós nos demos conta de que nós tínhamos que sair da porteira, né, e ver o mercado. Quer dizer, tu tem que produzir aquilo que o mercado quer comprar, né? Não é só tu produz alguma coisa e acha que o mercado compra, né? Não é assim. E na época nós tínhamos no governo do estado tinha um programa que chamava Rede de Cooperação e que organizava pequenas empresas, né, no sentido de ter economia de escala, né? Assim, fazia farmácias, fazia restaurantes, fazia videolocadoras na época, supermercados, enfim, tem todas aquelas pequenas empresas que se uniam, né, para ter economia de escala e poder de barganha. E nós fomos a primeira rede de cooperação de pessoas físicas, de produtores rurais. E na época nós tínhamos aqui, a Universidade de Caxias do Sul já tinha o campus, né? Nós tínhamos o professor Malafaia, né, que ele era do agronegócio, inclusive fez curso de pós-graduação aqui, né? E hoje ele está lá na Embrapa de Campo Grande. E aí ele disse para nós assim, vocês podem fazer uma rede de cooperação. E aí, em 2006, né, nós criamos a Proxima, que é a Associação dos Produtores Rurais de Campos Cima da Serra. E é a partir disso é que começou a gente se dar conta, né, que nós precisamos fazer um esforço muito grande para conectar os elos da cadeia. Eu sempre tenho comentado nas minhas andanças aí, nas conversas, que o grande problema do agronegócio, e também não é só no agronegócio, de uma maneira geral, é a falta de conexão entre os elos, né? A falta de organização das cadeias, né? Então, pegando a cadeia da carne, por exemplo, né? Nós temos 3 elos que são os mais importantes, mas, enfim, tem muito mais do que isso. É quem produz, quem industrializa e quem comercializa, né? E esses 3 elos, eles competem entre si, né? O produtor nunca está satisfeito com o frigorífico, e o frigorífico brigando com os varejos lá para poder ter um resultado econômico na venda da carne. E tem a questão do pagamento disso aí, né? Quantos frigoríficos já fecharam no estado? Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Desculpa. Quando a gente fala assim que os 3 elos competem entre si, o produtor com o produtor também compete entre si? Compete num sentido que eu vou te dizer. Antigamente, menos. Hoje, mais. Por quê?
Nós estávamos comentando aí nos bastidores, né, que eu acho que tem uma coisa muito positiva, que é a informação pública e instantânea, né? Então, o mercado sinaliza lá, por exemplo, que o terneiro vale R$ 12 ou R$ 12,50. Ok, esse aí seria a média de preço, né? Só que quem produz um terneiro de baixa qualidade usa esse preço como referência. E quem produz um terneiro de alta qualidade acaba tendo que se adequar a esse preço de referência, quando eu acho que é uma injustiça, né? E há pouco nós estávamos comentando assim, um terneiro mais pesado, hoje, de certa forma, ele é depreciado, porque o que o pessoal que compra o terneiro quer? Ele quer pagar menos possível pela unidade de cabeça, né? E não é assim, né? Se um terneiro, sei lá, desmamado com 5 a 7 meses, né, passa de 200 quilos, 220, 250 quilos, um terneiro de altíssima qualidade, né? Ele deveria até valer mais, né? Então, quando você fala assim em competição entre o produtor, ela existe, porque tem produtores que fazem contas, né? Outros produtores não fazem contas, né? Ou, né, usam não é exatamente um artifício, mas é uma condição de mercado diferenciada, né? Por exemplo, você é produtor de grãos, tá? Aí você vai ter que fazer uma cobertura verde lá para dessecar e depois plantar grão de novo no verão, tá? Então, essa é uma pastagem para ti que é de custo barato, e tu tem que fazer pela tecnologia. Aí o sujeito daí compra o terneiro, né? Não sei que preço, né? E depois ele acaba vendendo no momento que ele precisa tirar os terneiros da pastagem, né? E aí é que começa a ter o problema, porque ele fica espremido pelo tempo, né? Eu tenho que tirar os animais da pastagem em tal época, né? E aí ele acaba colocando esses animais no mercado numa condição desfavorável. Quando, por exemplo, se ele tem que tirar os animais, não importa tanto o preço que ele recebe e não importa também o prazo que ele recebe. E isso acaba sendo prejudicial para quem está na lida. Eu não sei se deu para entender. Ótimo, ótimo. Né? Então, isso é uma distorção de mercado. Né? Eu sabia por que eu encaixei essa pergunta? Porque até alguns instantes atrás a gente falava da questão do CIT. Né? Então, assim, existem em diversas perspectivas que existe um alinhamento entre produtores no sentido de troca de experiências, no sentido de troca de tecnologia, no sentido de troca de práticas, né, das mais variadas por regiões, enfim, por N fatores, né? E essa, a gente até estava comentando antes, depois o Ulisses pode falar, até na própria questão da comercialização. Eles têm iniciativas que eles conseguem trazer produtores próximos para levar para o mercado realmente as melhores ofertas, alinhados a uma questão de melhor genética, melhor produtividade, melhor relação entre, né, a própria alimentação com a entrega de resultado. Então, olhar para esse cenário de uma forma agregadora e não uma forma que venha a ser ruptiva, no sentido de afastar um produtor do outro, né, para que o elo fique ainda mais fragilizado, sim, é uma perspectiva a ser falada. É extremamente importante esse aspecto, né? Agora, estava falando, por exemplo, de organização dos produtores. Nesse exato momento, os produtores estão se articulando para fazer uma associação para exportar animais em pé, né? Nesse exato momento estão articulando isso aí. Para diminuir os intermediários, para fazer talvez um negócio mais justo, mais organizado. E essa questão de preço realmente é um problema que precisa ser equacionado, né? Nós comentamos aí o preço do terneiro. Até em função disso, dentro da Aproxima, a gente criou uma tabela de valorização dos terneiros, né? Porque eu acho injusto um produtor investir em qualidade, em tecnologia, e, enfim, ter um animal mais pesado e às vezes, né, com um genético voltado até para a qualidade de carne. O Luiz está aqui, ele é produtor de Hereford e Braford. Ele sabe muito bem disso aí, né?
Eu vou contar uma história bem interessante que ilustra bem isso aí. Tinha um produtor da associação de genética, tá? Porque nós temos várias unidades de genética, nós temos 7 unidades de negócio dentro da Proxima. Uma delas é a genética bovina, depois tem genética ovina, enfim, depois produção de terneiro, cordeiro. Então tudo está interligado, né? Aí tinha um desses produtores de genética nosso que estava mostrando um touro, né? Pro produtor interessado em comprar o touro. Aí ele falando do genoma, falando das qualidades, das DEPs do touro, tudo assim. E aí ele ainda disse, esse produtor, que era o dono do touro, assim, e esse touro, pelo genoma, ele tem gene para maciez de carne. Falou para o cara que estava comprando o touro. Aí esse cara que estava comprando o touro, esse produtor, disse assim, mas isso não me interessa. Né? Claro, para ele não, né? Mas tu imagina tu comprar um touro, vai produzir um terneiro, que a carne é dura lá na frente. Né? Não tem sucesso isso aí. Né? Não pereniza o negócio. Então tu vê assim, existe uma desconexão. Né? Quer dizer, para quem que ele está produzindo o terneiro? Para quem vai consumir a carne. Então, tem que embarcar nesse terneiro qualidade de carne. Marmoreio, maciez, área do olho do lombo, deposição de gordura uniforme. Isso é o que o mercado quer lá. É isso que ele vai pagar. Né? Então, nós temos, como produtores, nós temos a obrigação de produzir aquilo que o mercado quer. Carlos, eu não sei se tu acompanha, Luiz, mas o que eu fico vendo em relação a essa tua fala é que, mais do que nunca, esse alinhamento entre os elos, que isso realmente acaba fazendo com que o círculo fique completo, né? O elo do produtor com o produtor, o elo do frigorífico, o elo do mercado, né? Ele precisa estar muito bem estabelecido e solidificado. Porque se esse elo estiver alinhado, ao contrário de a gente ter uma desinteligência, a gente vai ter uma evolução da cadeia toda. É isso? Tu concorda, Luiz? Tu sabe, Lucas, que o que eu enxergo é que tá surgindo muita informação. Muita coisa nova está aparecendo, muita tecnologia está chegando para o pecuarista. O pecuarista não é acostumado a trabalhar com toda essa tecnologia. E eu acho que eu vou na mesma linha do Carlos quando a gente pensa em espíritos associativos. Eu acho que essa é uma das principais vantagens, né, que associações de produtores pode trazer para a gente. Porque é tanta informação que às vezes está na mão de um, está na mão do outro, na mão do outro, e elas não se conectam, não chegam para quem realmente precisa chegar, que é para o produtor. Então, eu vejo como a principal vantagem das associações é reunião, é network, é troca de experiências e, principalmente, esse compartilhamento de novas tecnologias. Eu acho isso fundamental, e eu acho que a partir daí, a partir do momento que exista esta união e o produtor começa a pensar mais em grupo, vai ser muito mais fácil de colher os frutos mais na frente. Agora, é verdade total que o imediatismo, essa coisa do querer... esses tempos eu fui numa reunião de início de uma associação que estava querendo ser fundada, e a preocupação de alguns era se ia receber 10 centavos a mais no quilo ou não. Sim. Não é isso agora que tu precisa. A gente precisa nivelar o gado, a gente precisa levar o padrão. Nós precisamos chegar primeiro com que muita gente queira consumir a nossa carne, porque a partir do momento que cresce a demanda e a tua oferta está ali, vai aumentar o preço. Aí vai ser ao natural que as coisas vão acontecer. Só que a gente não pode pensar que isso talvez vai ser esse ano, do ano que vem. Tem que construir, isso aí tem que ser construído, tem que evoluir, tem que passar por todo um processo, todo mundo vai ter que dar um pouquinho de suor, de repente fazer algum investimento para lá na frente, daí nós vamos colher os frutos. Né? Isso. Tem uma questão bem interessante, Luiz, aí, e o Lucas estava comentando, a competição entre os produtores ou a falta de conectividade dos produtores em relação aos elos da cadeia, tá? Vamos supor que a gente, lá na fazenda, a gente tem dois tipos de negócio. Um é a venda peso vivo para o frigorífico e a outra a venda a rendimento. Tá? Quando é rendimento, que eu acho a forma mais justa, não há problema, porque na associação, na Proxima, a gente faz a venda a rendimento. Tá? Mas quando eu faço a venda a peso vivo, eu quero que o frigorífico vá bem.
Os animais que são pesados no dia seguinte, eles são apartados do lote, não tem mais alimentação, que é confinado, ou eles ficam na mangueira e são pesados no outro dia. Esses animais dão rendimento. Tá? Qual é o produtor que faz isso? Que tira os animais, deixa de alimentar? Ninguém faz, ou a maioria não faz. Só que assim, por que o frigorífico volta a conversar comigo e querer comprar os meus animais? Perenizou a relação comercial, porque ele sabe que eu sou um produtor que faço questão de ele ir bem. Tá? Então, os animais lá têm que dar 52%, 53% de rendimento. Aí ele fica contente, né? E ele vai bem também. Ele tendo bom resultado, né? Ele vai me pagar. Né? Então, essa relação o pessoal não entende. E quando a gente compra terneiro, o terneiro não é tanto assim, mas alguns animais, né? Eu já cansei de chegar na propriedade, né? Aí o produtor vai buscar o gado, deixa pastando o máximo possível, quer dizer, ou tomando água, coisa assim. Pá, é uma coisa assim tão mesquinha, né? Quem é que não sabe disso, né? Assim, tu acha que eu tenho interesse de manter uma relação comercial duradoura? Ou no próximo negócio eu já sei como é que ele faz, eu vou diminuir o preço, né? É lógico isso aí, né? Então, assim, por isso que é importante, assim, a conexão entre os elos, tá? Então, assim, o produtor está conectado com o frigorífico está conectado com o varejo. E o varejo lá, se não recebe uma carne de qualidade, ele também não vai mais comprar daquele frigorífico. Tem uma questão que o pessoal sempre fala, que é, para mim, que eu estou na ponta, né? É a costela fina. Tá? Pô, o que é costela fina? Costela fina é uma costela que não tem carne, né? É horrível tu comprar uma costela, né, que tem uma camada de gordura, o osso, a camada de gordura e uma tamba em cima só, não tem carne, né? Então, por que acontece isso? É um animal que sofreu, é um animal que não tem genética, né? É um animal, o boi sanfona, né? Então, assim, tu produzir esse animal, né? Ele já, teoricamente, vale menos, tá? Aí o frigorífico compra ele, porque estava gordo e tal, né? Aí ele chega no consumidor, lá na frente, nós três aqui somos consumidores de carne. Aí tu vai lá pegar a costela, não, essa costela eu não quero, né? Tá, mas se o produtor não quer aquela costela, o consumidor. Né? O varejo não vende a costela. Aí, se ele não vende a costela, ele vai dizer para o frigorífico, olha, isso aí, tu está me mandando os animais aí que eu não estou conseguindo vender. Né? E aí o frigorífico também diz assim, eu não, daquele produtor eu não vou comprar. É isso que o pessoal precisa entender. Né? Quem manda lá na frente é o consumidor. Carlos, um parênteses, eu não sei se a gente consegue, se essa resposta não parece tão óbvia, mas quando a gente estava estudando a Fazenda Clarice aqui, falando da cronologia, né, toda a linha do tempo dela, a gente viu alguns pilares que só se solidificaram. Eles não passaram por flutuações, pelo contrário, eles ficaram cada vez mais firmes na fundação. A gente fala de inovação, a gente fala, né, a Fazenda foi pioneira em várias formas de manejo, enfim, vários pontos. Quando tu comenta assim da questão do produtor, será que a gente pode atrelar esse comportamento do produtor como uma prática por desconhecimento de que essa relação, uma relação boa, é melhor do que a relação de, não é maldade, mas uma certa ambição excessiva? Tinha não é da idade de vocês aqui, eu estou falando para dois jovens, mas tinha uma propaganda de um cigarro, acho que era Vila Rica, e era um grande jogador de futebol, acho que era o Gerson, não sei. E aí ele dizia assim, a propaganda dizia assim, você tem que levar vantagem em tudo, né? Então, levar vantagem é uma coisa assim muito curta, né? Tu pode levar vantagem nesse negócio, né? Mas tu não pereniza o teu negócio. E se tu não ajudar o teu parceiro, né, ele não vai voltar a comprar. E isso tem muito do, às vezes até cultural, né? Eu não vou criar uma polêmica aqui, mas existem culturas diferentes, né? Por exemplo, a minha origem é alemã. A origem alemã ela é mais associativista,
né? Tanto é que as cooperativas, elas iniciaram na Alemanha, né? E aqui no Brasil também, né? E aí tu vê onde é que as cooperativas se desenvolveram, as melhores cooperativas, maiores, né? Não é de italiano, porque o italiano é individualista, né? Então, na sua essência, né? Na sua essência. Na sua essência. Na sua essência, né? E isso tem um lado positivo. Se eu coloquei um lado negativo, tem um lado positivo, né? Porque o fato de o produtor, uma pessoa, ver o vizinho progredindo, ele quer progredir também. E isso é muito positivo para... É estimulante, né? É estimulante, né? É a competição, essa competição saudável, né? Agora, o negócio, ele cresce, pereniza, e isso que é importante, né? Eu tenho que fazer o meu planejamento a médio e longo prazo, né? E aí, sim, eu crio vínculos, eu faço isso muito lá na fazenda, há pouco nós estávamos comentando aqui. Eu fui obrigado a produzir touros lá na fazenda, porque a gente tem uma capacidade hoje mais limitada de produzir terneiro, mas tem uma capacidade muito grande de engordar gado, né? Nós comentamos lá, nós estamos com um projeto de pelo menos 2.400 cabeças por ano de engorda, vendendo, tá? Isso seria 200 cabeças por mês, né? 50 por semana. E a nossa produção lá é 300 terneiros, tá? Se nós estamos falando de 2.400, eu tenho que comprar 2.100 cabeças, né? E aí, o problema que eu encontrava agora menos, mas antigamente era horrível, né? Tu ia nas colônias aí, tudo assim, não tinha critério de seleção genética, né? Um produtor pegava um terneiro mais bonito, assim, no exterior dele, no fenótipo, né? E deixava inteiro, e usava ele como touro. Né? Não tinha critério nenhum de seleção genética, de características genéticas que são importantes. Aí eu estou comprando terneiro e aí vem, o produtor me mostra aquele lote lá, é uma decepção, né? Na realidade, quase nenhum poderia ser levado lá, porque sem falar com a individualidade de cada bovino na questão genética. Tu tem animais, tu tá com a nossa dieta lá, está calibrada para ganhar 1,2 quilos por dia. Aí tem animais que, na média, ganham 1,2 quilos. Tem animais que passam da média de 1,2 quilos, mas tem animais que ficam abaixo dessa média. Esses animais são não rentáveis, né? E essa era a nossa realidade. Então, o que eu tive que fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te entregar um touro novo, com genética embarcada que nos interessa para a qualidade de carne, fico com o teu touro velho, engorda e mando para o frigorífico, e tu me dá preferência depois para comprar os terneiros, filho desse touro. E fica com as fêmeas e vai descartando, tá? Hoje a gente tem muitas dessas parcerias, né? Justamente por isso, né? Sabe que uma outra coisa que eu conectei enquanto estava tratando essa fala, da mesma maneira que a gente fala da Fazenda Clarice como critério de inovação, eu fico pensando assim, como que a geração mais nova, que é uma geração que já vem carregada, munida de informação, tu vê, antes o Luiz estava conversando, tu vê, tem mestrado na área de, como é que chama? Forragem e cultura. Forragem e cultura. Então, assim, poxa, comparado com o que acontecia lá atrás, o acesso à informação era muito mais difícil, né? Sim. Então, quando a gente vê essa preocupação toda que vai a nível de genoma, a gente vê também, a gente tem que colocar o aspecto cultural, como a gente falou do italiano e falou do alemão, mas também como aspecto das próprias gerações, Carlos. Porque vocês foram, na verdade, grandes precursores, porque vocês administraram as gerações, né? E agora, quantas das pessoas que tu convive lá na Proxima, que estão num leque de italianos para italianos e alemãos para alemãos, que estão com gerações distintas, e vários dos produtores aqui da nossa região comentam às vezes, poxa, meu filho acabou indo para medicina, meu filho acabou indo para arquitetura, e aí vem um desafio, né, que é o desafio de quem está no campo hoje, conectar para falar de melhoramento de carne, mas ao mesmo tempo, né, ter gerações distantes. E isso não é um desafio? É claro que é um desafio, né? A minha geração
A gente fala muito nas redes sociais, se fala muito assim como é que era o tempo, por exemplo, a década, eu nasci em 54, né? Então, tu imagina que a década de 60, 70, 80, 90 foi uma evolução tecnológica coisa incrível. Nós passamos do telégrafo, né? Hoje é o celular que tu Satélite. fala instantaneamente. Eu estava viajando a semana passada lá pela Inglaterra e eu administrando a fazenda aqui, né? Junto com meu filho, né? Mas é em tempo real, né? E isso não tinha, né? Então, sim, os desafios eram enormes naquela. Então, talvez exigia muito mais das pessoas, né, na sua capacidade de gestão, de administração, de buscar tecnologia, né? Hoje tu tens programa de computação aí que faz toda a parte de contabilidade para ti, né? Tem vários assessores, né? O assessoramento, a gente até falou a importância do assessoramento técnico para os produtores, às vezes eles não dão muita importância para isso, mas é extremamente importante. E eu acho que é muito por aí, né? Nessa questão assim de hoje a informação ela está tão disponível, o próprio Luiz estava dizendo assim, é tanta informação, né, que tu tem que dar foco, né? E foco é o que é bom, eu tenho que produzir aquilo que o consumidor quer, esse é o foco, né? E usar essas ferramentas. E outra coisa, cada propriedade tem particularidades diferentes, tem necessidades diferentes, tem vocações diferentes, né? Tu tem que ver assim, bom, qual é a vocação da minha propriedade? É terminar, só fazer terminação? É fazer recria? Ou produzir terneiro? Ou fazer os 3 ciclos completos, dependendo da tua estrutura? Isso tudo tem que ser bem trabalhado e administrado, né? Então, hoje tem uma série de facilidades, né? Mas também tem um problema de dar foco, né? Com certeza. Carlos, seguindo a sequência para aquilo que a gente tinha desenhado, a gente falou um pouquinho, né, da Aproxima, mas a gente vem evoluindo com passos muito importantes. E um dos passos que a gente disse que esse parênteses era um parênteses bom de abrir, porque ele é o assunto da vez, que é a questão conectada com inovação, conectada com tecnologia, que é a questão do genoma. Tu falaste que tu tem essa prática na tua propriedade. Como que tu vê essa não sei se a palavra seria a pulverização desse conhecimento? Para chegar no genoma, a gente percorreu um caminho antes, né? Então, eu comentei para vocês aí que nós temos 7 unidades de negócio dentro da associação, né? Ela, vamos dizer, mais antiga e talvez a mais importante hoje ainda é a carne bovina, né? Mas a gente tem carne ovina e carne bovina, tá? Para você ter uma carne bovina e ovina de qualidade, tu tem que ter uma genética de qualidade. Então, nós temos a unidade genética bovina e a unidade genética ovina. Mas alguém vai ter que produzir o terneiro e o cordeiro, né? Então, assim, tem uma unidade de produção de terneiros e produção de cordeiros. Depois nós temos uma unidade que aí tem a ver também com a maximização dos recursos da propriedade, que é florestas e biomassa, né? Então, teoricamente, tu tem na tua propriedade a possibilidade de ter 3, vamos dizer, atividades econômicas, né? Agricultura nas terras mais nobres, pecuária nas terras mais secundárias e talvez a atividade de silvicultura, florestamento, né, nas áreas mais marginalizadas, né? Mas assim tu vai ter então toda a tua propriedade maximizada em termos de recursos, tá? Então por isso que tem essa unidade. E a 7ª unidade é a de agroturismo, né? Que eu acho que também é uma oportunidade bem interessante, é a indústria que mais cresce no mundo, né? E isso está conectado, né? Se eu vou produzir um terneiro, eu tenho que ter um touro de qualidade, né? E para produzir esse touro de qualidade, entra na questão do genoma. O que o mercado quer, né? Então, assim, nós, dentro da associação, nós temos três linhas de produto, né? Para atender demandas diferentes de mercado, né? Uma linha que chama Aproxima Gourmet, que o foco é maciez, que
talvez seja o primeiro predicado das pessoas. Eu quero comprar uma carne macia, né? Então, aí toda a genética é voltada para a macia de carne. Depois a gente entra um pouquinho no detalhe de como é que isso funciona. O segundo selo que nós temos lá é o Prestige, né? A Proxima Prestige. E aí o foco dessa linha é marmoreio, né? Que é a gordura intermeada ao músculo, né? Que ela dá sabor, muito sabor à carne. É uma gordura interessante também, porque não tem problema de colesterol, é bom para o colesterol, do colesterol bom. E dá um visual muito bom na carne, né? Aquela carne com visual muito bom. E as pessoas compram pelos olhos, né? E a terceira a linha, que é bem característico também, que é uma tendência no mercado, é sabor da carne, né? A gente sabe que o sabor da carne ele tem a ver com a raça, ele tem a ver com a idade do animal, ele tem a ver com até o sexo da carne do animal e o tipo de engorda, tá? A idade do animal ela é uma das coisas mais importantes. Quanto mais avança a idade do animal, mais intenso é o sabor da carne, mais se intensifica. A gente pegar um exemplo bem clássico aí, o vitelo, né? O vitelo é um terneirinho bem novinho, tem às vezes que normalmente era de leite, né? Que ali com 5 meses, 7 meses no máximo, ia para o abate. Então é uma carne extremamente macia, sem sabor nenhum, não tem gordura, é uma carne rosada, né? Que tu tem que preparar ela com bastante tempero, né? Mas é macia, né? E aí, nas festas antigas de colônias, assim, nós vamos abater uma vaca velha, né, que estava muito magra, a gente engordou para a festa. Carne extremamente saborosa, mas às vezes dura, né? Então, conhecendo todos esses detalhes, e agora com o genoma, a gente está selecionando lá, por exemplo, animais para maciez, na análise de genoma, pegando as médias das raças, aí, por exemplo, Angus, Hereford e Devon, né? Eu acho que o Hereford está em torno de, a média da raça, 5,8 mais ou menos para a maciez, tá? Então significa que tem animais que estão acima da média, tem animais que estão abaixo da média, se a média é 5,8. Então tu pode pegar, de repente, um animal, ser feliz e pegar um animal que tem característica genética para maciez. Mas também tu pode pegar um animal, apesar de todo o controle, animal jovem, terminado de confinamento, uma fêmea e tal, e ela não ter carne macia, tá? Então, se a média vamos supor que seja 6, tá? Para entrar no programa desse do selo gourmet, o animal tem que ter número, um índice de 8 para cima, não é? Está bem acima da média. Porque nós temos animais 8, 9, 10 para maciez. Então, tu imagina assim, se eu disse que o animal avança na idade, melhora o sabor da carne, né? Então, o que a gente logo identificou? E tem uma tendência no mercado que fala disso. Acho que nós já comentamos, tem um vídeo que dá para procurar no YouTube, que é Steak Revolution, né? Que é a história de um sujeito que percorreu o mundo inteiro para saber quem é que tinha melhor carne, né? Aí veio para o Brasil, veio para os Estados Unidos, a Nova Zelândia, a Austrália, foi para o Japão, foi para a Europa. E aí ele chegou à conclusão que era um boi criado, né? Boi bem velho, acho que era um boi de 2.000 quilos quase, né? Com 7, 8 anos, né? E alto sabor. E aí eles amaciavam a carne, porque eles faziam lá o dry age, né? E o restaurante hoje é famoso lá, né? Tá, então, pegando todos esses conceitos aí, e tem gente já fazendo, por exemplo, o Roberto Barcelos, é um cara muito bom, né? Ele tem uma experiência fantástica, ele tem 10 anos de experiência na produção, 10 anos de experiência na indústria e agora 10 anos de experiência no varejo, que ele tem uma casa de carnes também e dá consultoria nessa área. E ele, no último dos cursos que a gente fez lá, ele apresentou uma vaca, carne de uma vaca, né? No caso era Angus, produzida numa propriedade terminada a pasto aqui em Chapecó. Tá? Disse, uma carne realmente excelente, né? Aí o que eu pensei? Tu imagina agora, Luiz e Lucas, eu tenho uma vaca que é 10 de maciez, tá? Uma fêmea, né? Que a gente já selecionou geneticamente.
Aí ela vai produzindo terneiro. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando ela deixa de produzir o terneiro, quando ela não emprenhou, naquele ano ela é descartada. E aí ela é engordada. Ou vai para o pasto, ou vai para o confinamento. Se essa vaca, né, tem 10 para maciez, então não importa a idade. Maciez e sabor. Vai ter uma carne extremamente saborosa e não vai ter problema de maciez. Isso é tecnologia, isso é nicho de mercado. Quem é que está preocupado com isso, né? Bom, tem um consumidor que quer isso aí. Se um consumidor paga R$120 por uma garrafa de vinho, né? Paga R$120. Porque ele acha que aquele produto dá prazer para ele, quer compartilhar isso com os amigos, né? A carne também tem esse nicho de mercado. Experiência, né? Experiência. E o sujeito está disposto a pagar mais por uma carne, desde que ele saiba, né, como é que ela é produzida, tem um histórico, tem informação, né? E aí, numa das, vamos dizer, históricos ali, nós participamos lá do Salt Vine, que foi a primeira experiência aí a gente começou hoje a trabalhar com harmonização de carne com vinho, né? Pegando uma espécie de benchmark do vinho, né? Que as pessoas já estão com a cabeça formada. Ali em Antônio Prado, só para ter uma ideia, inclusive nós vamos fazer um evento amanhã. Em Antônio Prado tem uma confraria que o ano passado fez 15 anos, confraria de vinho. Todo mês eles se reúnem para degustar vinho. E aí, claro, tem sempre uma comida junto, né? Pô, mas 15 anos eles discutindo vinho e fazendo, por que ele não pode fazer uma confraria de carne? Tá, mas no vinho tu tem todas as informações, né? Tu pode degustar variedades, tu pode degustar vinícolas, tu pode degustar safra, tem o terroir, né? Então, só para te ter uma ideia, amanhã a gente vai fazer uma reunião com essa confraria ali de Antônio Prado e eles vão trabalhar com 4 Malbecs, a variedade Malbec, de uma única vinícola que tem 4 terroirs diferentes. 4 terroirs de uma única vinícola, de um único vinho, de repente da mesma safra. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, daí diz, podemos fazer isso com a carne, né? Porque eu vou te dizer, e aí nós vamos comparar lá 2 carnes, tá? Uma carne onde o animal foi terminado com pasto com suplementação e a outra com só confinamento. Então, eu diz assim, vamos pegar esses vinhos e agora vocês vão nos ajudar, né, para dizer qual é a diferença entre um animal confinado, da mesma raça, nesse caso, né? Aí nós padronizamos a raça, a idade e o sexo. Só modificou o tipo de terminação. Olha que coisa interessante, né? Então, isso é ir ao encontro do consumidor, do cliente, encantar o cliente, saber que existe para trás um produto. E aí é que, assim, se eu conseguir vender bem a carne, eu posso pagar melhor o terneiro. E hoje, a gente estava conversando antes, até tinha um dos espaços aí, a gente estava comentando que existe hoje uma loja lá em Caxias, né? Sim. Exatamente. É a única loja que temos. É a única. Mas tem pontos de venda aqui na região, não tem? Lá no site da... Sim, se eu não me engano, tem alguns pontos que... Aqui, depois, eu acho que vale a pena a gente depois gastar um pouco de tempo para falar sobre essa loja e esse mercado. Tá? Acho que a gente pode fazer Nós isso, temos aqui, eu vou sempre, umas 2 vezes, essa loja é de produtor, tá? Então a gente verticalizou, né? A maioria dos animais é da Fazenda Clarice, né? Que vão para lá, e aí vão com todas essas informações de genoma, eu sei direitinho cada animal que vai para lá, eu escolho. Então, sai da fazenda, vai a planilha, vai para o frigorífico, né? A gente tem lá o brinco, o sexo do animal, o tipo de terminação do animal, o frigorífico devolve a leitura dos dentes, avaliando a idade do animal, a deposição de gordura, dá nota pela deposição de gordura, né? E o peso da carcaça, quente e depois a carcaça fria quando embarca. Então a gente tem todas essas informações, né? Então e manda foto de cada carcaça. Eu acho que seria legal a gente, no nosso próximo podcast, que às vezes a gente consegue algumas imagens, sim, talvez para a gente compartilhar com as pessoas Tranquilo. e mostrar esse padrão que não é um padrão futuro, é um padrão presente. É um momento, uma coisa que já acontece hoje, né? Mas aí eu acho que é legal a gente também construir o lado de como acessar isso.
Sim. Né? Porque da mesma maneira que a gente fala que o produtor, né, faz o elo, produtor, frigorífico, mercado, e a gente está olhando para o mercado nesse momento, né, a gente tenta sempre fazer aquela coisa do possível, né, do Sim. palpável. A gente consegue, de fato, ter acesso a essa carne com essa maciez, com essa qualidade. Então, eu acho que essa com certeza, é uma das conversas que a gente tem que ter. Eu acho que temos que ver isso aí, sim. Até eu quero destacar um ponto que o Luiz comentou, né, essa questão do terneiro, né, que o pessoal não quer um terneiro muito pesado, e essa questão também do preço, né. A gente tem condições de valorizar o terneiro, né? E o detalhe que tu tinhas comentado assim, é que quando estava se discutindo essa criação dessa associação, a primeira coisa que o produtor perguntou é quanto eu vou ganhar a mais. Essa é a consequência do teu trabalho. Se tu começa assim, já fica difícil, né? Porque a pessoa sempre pensa no lucro imediato dela, né? Ela não pensa na cadeia, né? Então, tem que primeiro pensar assim, bom, o que eu vou produzir de qualidade, né, para botar para aquele consumidor, para ele fidelizar o meu produto. Aí o cara vai ver, não, aquele produto é bom, né? Vale aquele preço? Vale, né? Então, assim, bom, aí eu consigo remunerar a cadeia. Agora, já pensar na remuneração antes de colocar o produto no mercado, aí não vai funcionar. Carlos, eu queria só te fazer uma última pergunta. A visão em relação ao Estado, em relação a isso, a gente tem um apoio por parte das federações, das secretarias de agricultura, conectada a essa realidade, ou o Estado está muito distante disso? Eu acho que o Estado ainda está muito distante disso. Tem um programa de incentivo da cadeia da carne, que é discutido isso na Câmara Setorial da Carne, né? Que é o agregar carnes, né? Então, ele tem, por exemplo, o ICM da carne é 7%, tá? Quem entra nesse programa tem um benefício fiscal, parece que aí é 3,4%, uma coisa assim, praticamente a metade, tá? Só que o interessante é assim, daí para você entrar nesse programa existe uma série de regras, né? O que a gente deveria imaginar logo de cara é que todos os frigoríficos estariam dentro desse. Não, não é. É poucos frigoríficos que estão lá, né? Então, esse é só um exemplo do Rio Grande do Sul. Mas hoje não vai ter tempo de conversar sobre isso aí. Agora, mas vamos colocar na pauta, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem um programa fantástico, né? Que eu vou trazer os números, que aqui, por exemplo, o produtor não ganha nada desse agregar carnes, tá? Só que lá em Mato Grosso do Sul é o produtor que recebe, o Estado dá o desconto para o frigorífico, e esse frigorífico é obrigado a repassar esse benefício para o produtor. Em 2023, acho que foi, cada produtor lá que estava nesse programa, né, recebeu R$140 por cabeça a mais, tá? Só por estar no programa. E o que o Estado ganha? Ele disse assim, esse programa ele beneficia produtores que produzem o novilho jovem. Então, o que acontece com a economia? Em vez de você vender um animal com 4 anos, você vende um animal com 2 anos. Ou 1 ano e meio, em vez de 3 anos. Tu dobra o volume e o Estado ganha com isso. Todos ganham, a cadeia ganha. Só que isso aí precisa ter neurônio para entender. Bom, Carlos, mais uma vez, muito obrigado por ter trazido mais essa aula. Luiz, faltou tempo para a gente conversar aqui. Quero já deixar o convite para te voltar, para a gente poder ampliar não só o crescimento da raça Hereford e da raça Braford aqui na região dos Campos Cima da Serra, mas eu acho que a gente precisa também ampliar vários outros assuntos que tu, com toda a tua experiência, com todo o teu know-how na área, pode contribuir muito para que a gente consiga levar mais informações para o produtor. E isso é uma das coisas que a gente faz questão de fazer aqui. Obrigado pela tua visita. As portas estão mais que abertas, tem a chave aqui do Diário de Vacaria, é só chegar e a gente conversar mais. Pessoal de casa, mais uma aula de pecuária com 2 pessoas que estão aí à frente de várias oportunidades significativas da área, que são pessoas que têm experiência, têm conhecimento e fazem que o produtor, né, que está aí do lado acompanhando, consiga ter vários insights, né, para ter mais resultados na sua produção e entender um pouquinho mais o mercado. Continua com a gente, o Diário de Vacaria não para, estamos trazendo informações para você e a qualquer momento a gente volta. Valeu, pessoal!